Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de mestrado, a minha experiência com mestrado, o que as pessoas imaginam que seja mestrado e que talvez seja o mestrado. Vamos lá? Por que eu tô falando disso, né? Porque eu qualifiquei ontem, para quem não sabe o que é uma qualificação, é quando você apresenta a sua pesquisa ali para uma banca interna da universidade, e aí dizem, ó, tá aprovado ou não tá aprovado, né? Mas assim, não só diz tá aprovado ou não tá aprovado, como tece várias críticas ao trabalho que você tá fazendo. E isso é muito comum, tá, cara? Pós-graduação, assim, vai ter crítica, né? Não é assim, nossa, que lindo, maravilhoso. Não, ó, cara, por que você não fez assim? Por que você não fez assim? Por que você não fez assim, né? E eu fiquei até feliz porque ontem a única crítica ao meu trabalho foi aos testes que eu não fiz, que eu não fiz extensos testes com ele. E aí não é que teste de estar certo ou errado, né? É teste de ver qual que é a performance deles. Eles queriam ver, ah não, e se você vê se a performance dele aumentando tal coisa, variando tal coisa, eles queriam ver mais. Só que eu falei assim, ó, falta de tempo. Eu tô anotando aqui que vocês estão pedindo, mas falta de tempo, né? Eu tenho mais 6 meses para terminar esses testes, fazer uma análise de dados boas, submeter um artigo em algum congresso, algum journal aí, e, por fim, defender a minha defesa final, não a qualificação, né? E aí você deve estar pensando, cara, por que raios você vai fazer mestrado? Um cara desse, barbudo, barbado aí, velho, já com. Eu comecei com menos de 40, mas hoje eu tenho 42 anos. Por que você resolveu fazer. Isso foi até engraçado, né? Quando eu comecei a fazer mestrado, eu comecei a fazer disciplina. Eu estava trabalhando com uma equipe que tinha uns indianos lá. E o cara falou: por que você vai fazer isso aí? Isso aí não presta pra nada, isso não dá futuro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu só dei risada assim: tá bom, cara. É tipo, foda-se você, né? Mas assim, no passado eu já ouvi a mesma coisa, né? Eu lembro ali que por volta de 2009 eu fiz uma disciplina no Unicamp, né? Que já era pensando num possível mestrado, uma disciplina muito interessante de agentes, né? E agentes inteligentes, né? Não existiu o que a gente chama de IA hoje, e agentes inteligentes muitas vezes não é esse agente inteligente que está pensando, é outra coisa, né? Mas era com IA mais clássica, né? Mas se eu fiz a disciplina de agentes inteligentes, disciplina muito interessante mesmo, né? E eu não passei. Eu não passei porque eu lembro que a minha gerente de projeto falou assim: você não vai pra essa aula no meio da. Ó, no começo do semestre eu tinha acordado com ela: pô, eu vou fazer uma aula aqui quarta-feira às 2 da tarde. Eu vou ficar das 2 às 5 na Unicamp. Se tiver pegando, eu volto. Se não tiver pegando, eu faço se o projeto estiver pegando, eu volto. Se não estiver pegando, eu faço esses dias em outra coisa. E naquela época eu lembro que daquele projeto eu era o cara que mais dava o sangue pelo aquele projeto, né? Ela sempre vinha com aquele papinho meio assim, tipo, olha, eu tenho a ideia de, tipo, vamos abrir um restaurante de ovos com bacon. Você quer ser a galinha ou quer ser o porco? Porque eu sou o porco, eu tenho que dar a minha pele. Vocês só dão os ovos, né? E ela vem aquele papinho. E, na verdade, assim, o projeto já ralava pra caramba, né? Aí teve um dia que ela exigiu que eu ficasse. Eu falei, beleza, né? Ela falou uma coisa muito interessante. Você vai ser promovido se esse projeto der certo. Não se você fizer um mestrado. E aí eu peguei, o projeto deu certo, tudo. Tipo, ela foi promovida, eu não. Aí eu falei, porra. Aí eu me fudi. Aí eu vi assim que, tipo, aí eu entendi uma coisa, cara. Quando o projeto vai bem, quem ganha promoção é quem tá na cabeça dele, né? Não é quem tá trabalhando, né? Isso é uma coisa muito importante. E quando você tem ali um mestrado, alguma coisa, isso é uma coisa que fica pra tua carreira. Porque aquele projeto que eu fiz, eu não posso qualificar, nossa, em 2019 eu entreguei um projeto pra uma empresa tal que, cara, eu me sacrifiquei o meu mestrado pra aquele projeto passar. Ninguém vai me contratar por isso. Ninguém, absolutamente ninguém. Talvez contrate a minha ex-chefe ali, que ela fala assim, em 2019 tinha um projeto que estava atrasado e eu consegui pegar o time e fazer com que ele tenha uma aderência ao projeto. Na verdade, não todos. Eu lembro muito bem que tem uma galera que deu migué, tudo. E eu fui o único que resolvi me sacrificar. E abandonei ali a disciplina, como não consegui mais pegar projeto na elétrica, e me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei. E aqui quase 15 anos depois, 19, 25, né? Tô quase 15 anos depois. A gente tá aqui, eu tô conseguindo defender, qualificar, né? Agora eu fui aprovado, né? Porque não sabia, não sei se eu falei, eu fui aprovado na minha qualificação, né? Então agora eu posso continuar os testes e defender o meu mestrado ali até fevereiro, né? Mas é isso, galera, assim, por quê? Porque isso que eu tô fazendo, ele vai agregar
na minha carreira. Vai agregar com o quê? Com novas capacidades de vagas, novos tipos de vagas vão se abrir para mim, novos tipos de carreiras, né? Até dentro da minha própria empresa. Assim, não quer dizer que eu precise mudar ou não de empresa. E novos tipos de conhecimento também. Assim, hoje eu sou. Isso mostra até no meu trabalho, né? Eu sou alguém muito mais qualificado hoje para lidar com algumas demandas do que eu era 2 anos e meio atrás, quando eu comecei quando eu entrei formalmente na UTFPR, né? Então, assim, eu acho isso super importante, assim, fazer, continuar uma graduação. Por quê? Porque, cara, assim, eu não quero ser. Isso é uma coisa, eu não quero seguir na vida de gerente de projeto. Assim, aquela história de carreira Y, né? Eu não quero seguir aqui pelo Y da gestão. Eu quero seguir pelo Y da carreira técnica, né? Pela perninha do Y da carreira técnica. E essa perninha, assim, ou você tem um padrinho ali dentro das empresas que vai te apadrinhar, ou você tem que ser aquele cara extremamente foda que todo mundo fala assim, puta, esse cara é foda, esse cara tem qualificação, esse cara entende do que fala. Porque, assim, muitas vezes, o cara que tem o padrinho ali, ele vai subir mais rápido, né? E, sei lá, cara. A gente vê quando a gente tem uma experiência, a gente vê isso. A gente vê, né? Mas foi por isso que eu decidi fazer mestrado, né? Eu já estou num momento de carreira que eu já tô ficando alguém ali, pô, o cara é velho, né? Nossa, tiozão ali, né? Não sei o que. Eu falei, não, eu tenho que me qualificar. Eu tenho que estar a um ponto que eu tenho que estar qualificado, né? E eu decidi fazer. E eu, cara, assim, a minha experiência tem sido muito boa. Muito boa, assim. Os professores da UTFPR, assim, eu tinha uma. Eu fiz faculdade, né? Eu fiz Unicamp ali nos anos de 2002 a 2007, né? Onde todos os professores eram todos muito antigos, né? Eu vou usar esse termo, todos muito antigos. Todos entraram ali nos anos 80, alguns anos nos anos 70, se duvidar, né? Tinha alguns que entraram nos anos 70, então todos eram muito antigos na faculdade e tinham um nível de exigência muito alto, né? Então eles não estavam preocupados, tinha 90 alunos, eu quero só os 5 melhores aqui e eu vou reprovar todo mundo. Era mais ou menos essa mentalidade deles e isso acontecia muito das disciplinas, né? Então até você pegar assim, pô, tem um professor muito massa ali, né? Vou tentar pegar iniciação com ele. Ele não queria, cara. Ele não queria. Ele queria o quê? Ele pegava assim, ó, eu quero um aluno por ano só, porque assim, tipo, eu vou ter 5 alunos de iniciação só e eu quero os melhores. Eu quero os 5 melhores aqui, dos 90 da sua turma, eu quero os 5 melhores. Então era meio que a gente ficava lutando ali pra tentar conseguir alguma coisa. E eles não se importavam, né? Hoje o contexto mudou, né? O contexto está no ponto de, tipo, isso talvez seja ruim até, que os professores eles lutam para ter alunos, porque há um desinteresse contínuo na pós-graduação, o que, cara, não faz sentido nenhum, assim. Porque criou-se aquela mentalidade que só o trabalho vai dar, não sei o quê, não, você vai ralar, 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 e você vai conseguir ali, cara, sim, alguém que está no mercado há muitos anos, ó, vai pegar uma qualificação, cara. Vai pegar. E assim, qual foi o gatilho que me deu disso, né? Quando eu entrei na Andox, né? Na época que era o PNET, né? Eu tava trabalhando, eu disse, ó, vou ter que ler alguns documentos aqui. E aí eu descobri que um bicho meu fazia parte do grupo de trabalho que definiu ali o 5G. Aí eu olhei assim, carai, velho. Um cara com calor meu tá fazendo isso aqui. Pô, e tá morando na Suécia ali, tipo, como pesquisador sênior, deve ter uma vaga ali muito boa. E eu falei assim, putz, velho. E eu aqui ralando, ralando, tentando me. Aí assim, né? Você tenta ralar, ralar, ralar pra você ser um pouquinho melhor do que tá ali, porque você tá na briga dos. Tem uma paródia que fala, né? Uma imagem que é a briga dos ratos, né? Tá na briga dos ratos ali pela comida, né? Aí você tenta ser um pouquinho melhor porque você é igual aos outros ali. Tipo, qual que é o dev aí que é melhor, que é o mais barato, né? Aí você fica ali nessa qualificação. Quando você entra numa qualificação de um bom mestrado, tá, galera? Eu tô falando de um bom mestrado, ali talvez numa federal, numa estadual, ali que vai. Que assim, cara, tem mestrado zoado, assim. Eu já te dou a dica, tem mestrado muito zoado, né? Eu lembro uma vez eu conversando com um rapaz, muito tempo atrás, é um rapaz que tinha alguns amigos comuns, ele gostava de se gabar um monte, né? Não, é que eu tô fazendo mestrado, não sei o que, eu falei assim, tá, você tá fazendo mestrado em quê? Não, em computação, ele falou assim, eu tô fazendo mestrado em desenvolvimento de software para web. Ah, que legal, cara. Eu falei, pô, que legal, cara. Mas assim, relacionado aqui, não, desenvolvimento de software para web. Tá, mas assim, qual que é o tema do seu mestrado? Não, desenvolvimento de software para web. Cara,
qual que é o tema do seu mestrado. Aí depois eu descobri que era só uma especialização, que a faculdade chamava de mestrado, mas assim, nem se enquadrava, é um lato sensu, né? Não era um estrito senso, né? É qualquer diferença de lato sensu para estrito senso, né? Lato senso é quando você entra num mestrado, né? Ele chama mestrado, mas é mais uma especialização ali que vai dar o quê? Você vai ter um monte de disciplina, você vai ter que fazer um TCCzinho ali bem simplinho, né? E no final você vai defender esse TCC que não se cobra tanto e você acabou, né? É isso. Você fez as disciplinas ali do mestrado, né? No estrito senso não é assim. Você entra num programa, você tem disciplinas abertas, né? Posso pegar o que eu quiser ali dentro do programa, né? Você tem um orientador ali, no caso eu tenho uma orientadora muito boa, aliás, assim, tipo, eu agradeço um monte ela por, assim, tanto que os caras falaram assim, o seu texto está irretocável, eu falei, porque ela revisou pra caramba meu texto, né? Que vai te orientar ali, tipo, o que você quer, o que você quer pesquisar, o que você está lendo, não sei o quê. Por quê? Porque fazer um mestrado, você vai fazer algumas disciplinas, você vai passar essas disciplinas, né? Essa é a parte fácil. Acabou as disciplinas? Cara, aí acabou a parte fácil, né? Você vai passar por quê? Você vai começar a ler um monte de artigo para porque você escolher um tema. E aí tem algumas disciplinas ali que ajudam, né? Eu lembro que eu fiz uma disciplina lá eu fiz duas disciplinas que ajudavam, né? Uma com o professor Daniel Pigato lá, que foi uma disciplina que a gente... era método científico, acho que era método científico para sistemas distribuídos e redes, né? Nem sei se era esse o tema específico, né? Talvez era um pouquinho mais abrangente, que aí ele pegava e selecionava vários artigos na área e começava você tinha que fazer algumas surveys ali. Surveys é com não é fazer fazer alguns mapeamentos temáticos. Qual que é a área que você quer pesquisar? Então procura os artigos aí, o que a galera tá falando, o que a galera não tá falando, quais são os temas discutidos, né? Aí você fazia um monte de análises ali e ficava mostrando pra eles, né? Tipo, pra quê? Pra você descobrir o que é a área, né? E você tinha que ler um monte de artigo, cara. Você tinha que ler basicamente assim, 5, 6 artigos por semana, né? Basicamente um artigo por dia, na média, né? Assim, se duvidar, no meu mestrado, eu só parei de ler artigo mais ou menos ali por maio, se duvidar. Isso que eu fiquei, e ainda de vez em quando eu pego alguns para ler, né? Ou imprimo alguns, como eu tenho um aqui que, ó, eu imprimi aqui para ler, para marcar alguns, porque eu fico muito preocupado com os, ó, eu marco as coisas, ó, tá vendo? Esse aqui é bem interessante, eu já devo ter falado com ele, que é ele fala assim, é uma survey on the evolution of stream processing system. E tem até aqui que eu marquei, ó, primeira geração, segunda geração. Eu tava relendo ele esses dias, tá aqui do lado, porque ele tem umas características muito importantes aqui, como ele fala assim, quais são os problemas que foram endereçados em cada época, né? E esse artigo é muito legal, ele, para quem trabalha com stream processing, né? Tem artigo desses para todas as áreas, né? Tipo, inclusive para APIs, se você trabalha com APIs web, frameworks, tem de tudo, né? Óbvio que, assim, uma coisa relevante para quem é do mercado e nunca teve contato com a área acadêmica, os temas não batem os nomes, né? Então, por exemplo, eu trabalho com Kafka Streams. Cara, se você souber o que é Kafka Streams é o quê? É um framework Data Stream Processing. Você vai lá procurar Data Stream Processing, né? E só aí você vai achar o que é o que é a pesquisa naquela área, né? E a pesquisa vai ser assim mais para o desenvolvimento do framework, não vai ser para, sei lá, o que você está fazendo, né? Mas voltando aqui ao que agora deu uma perdida aqui onde eu tava, né? Bom, agora eu me perdi total aqui. Eu tava falando e eu perdi total aqui, né? Então, assim, e aí você encontrou o tema. Essa disciplina faz encontrar o tema. Quando encontrou o tema, você vai fazer, beleza. Agora eu vou ter que fazer o quê? Ter uma proposta, né? Desenvolver uma proposta ali de pesquisa na área, né? E a pesquisa, o que é a pesquisa? Não é só eu estudar aquilo e apresentar aquilo. Não é só isso. Eu tenho que encontrar algum gap ali de, cara, eu poderia avaliar isso aqui, eu poderia propor algum sistema aqui que faz tal coisa, né? E aí foi onde eu encontrei a minha área, que a minha área de eu também imprimi, porque eu achei que os caras iam falar por 2 horas, assim, cara, eu quero tomar nota no texto, né? Que é um sistema de autoadaptativo para Kafka Streams, ó. Eu imprimi isso aqui para tomar nota, né? E que é legal, um trabalho meu, pô. Isso aqui é meu, ó. São 70 páginas, quase 70 páginas, um trabalho escrito por mim, né? Então, que é um sistema autoadaptativo para Kafka Streams, que eu encontrei ele. Pô, isso aqui é uma área de pesquisa, propõe para vários tipos de sistemas, mas não tem nada, ninguém falando de Kafka Streams. Então, vou tentar propor aqui para Kafka Streams, vou entender
o que é o sistema Data Processing, onde o Kafka Stream se insere nele, tudo lendo em papers. É uma coisa que a minha arquitetura fala assim, você não pode referenciar nada, você não pode dizer nada aí que não esteja referenciado num papel, né? Num paper, né? Você não pode dizer absolutamente nada. Você tem que o quê? Encontrar um paper que defende essa ideia. E aí você só vai dizer quando você sair do referencial biográfico e você for pro seu trabalho. E aí você vai ter o quê? Fazer coisas que se parecem com o referencial biográfico, mas propor alguma coisa diferente, né? Então a gente desenvolveu esse trabalho ali, foi muito tempo escrevendo, muito tempo testando, muito tempo implementando, né? E aí chega no último ponto, né? Que é aquela coisa, mas não sei quem fez mestrado e não sabe de bosta nenhum, que a gente ouve bastante, né? Assim, tipo, sempre, cara, você vai topar na indústria, né? Porque eu conheci alguém que fez mestrado e não sabe de bosta. Tipo, cara, quando eu topo com essas pessoas, né? A primeira coisa que eu analiso, assim, tipo, o rancor da, né? Porque a pessoa tá ali, ela tá, né? Porque não sei o que, eu manjo. E, tipo, realmente, assim, tem pessoas que, cara, tem coisas que eu não manjo de absolutamente nada. Principalmente sistemas distribuídos. Tem coisas que eu não manjo de absolutamente nada. Se você me perguntar aqui de arquitetura peer-to-peer, quais são os protocolos, não manjo disso, né? Eu não manjo de MQTT, quer dizer, eu manjo de Message Oriented Middleware, mas não manjo. Alguém pediu esses dias, faz um vídeo aí comparando MQTT com Kafka. Pô, eu até consigo fazer, né? Eu sei de algumas coisas que eu li, mas eu nunca usei MQTT em produção. Eu nunca usei. Então eu tenho que assim, cara, e aí? Vou fazer ou não vou fazer, né? A gente até pensou em usar em um dos projetos ali que eu trabalhei na antiga empresa, mas a gente não. Eu não fiquei na empresa para levar esse à frente, né? Para botar esse cara em produção, para analisar, né? Eu manjo ali o básico que eu vi, de um benchmark que eu fiz ali, dos artigos que eu li. Mas assim, ninguém vai exigir para mim que eu manje daquilo. Porém, se um dia eu pegar para analisar um MQTT, cara, eu tenho um trabalho extensivo ali em Message Oriented Middleware. Eu conheço absolutamente quase tudo ali da discussão de Message Oriented Middleware. Então eu vou saber avaliar com nível de criticidade muito acima de quem provavelmente trabalhou com ele em produção, né? Por quê? Porque eu desenvolvi um trabalho ali que analisa, e eu vou deixar o link desse trabalho, que é um trabalho que está público, tá? Se não me engano, é a seção 2.3 aqui. Eu vou até pegar para que eu vou deixar a seção é a seção é um trabalho que é a seção 2.1, desculpa, 2.1 do meu trabalho, que é um trabalho que eu fiz numa disciplina, né? Que era simplesmente fazer uma pesquisa ali, um levantamento bibliográfico sobre um tema e escrever sobre esse tema, né? Que é a seção 2.1 o que tá ali tem algumas correçõezinhas, algumas adaptações, alguns artigos que eu li a mais, adicionei, mas o que tá ali, assim, eu ainda acho muito bom, né? Algumas coisas eu tirei, ali tem umas coisas mais interessantes, tem umas coisas interessantes, principalmente no último tópico ali, que era eu tava querendo analisar aqueles problemas, né? Mas aí quando eu listei os problemas que estavam abertos, comecei a analisar, aí minha orientadora falou assim, Vitor, isso aí tá muito assim, a pesquisa aí tá meio exaurida, vamos para outro campo, né? A gente foi para outro campo, que é o campo de Decision Processing, né? Mas sim, 18 minutos falando aqui sobre mestrado, sobre a importância de se fazer mestrado, sobre o que é legal de fazer mestrado. Recomendo você, tipo, se você quer, tipo, se você não tem nem graduação, cara, assim, graduação também é muito importante, né? Eu tava vendo algum vídeo, e isso era sobre política até, se não me engano, não sei, né? Que era sobre aquilo, né? Qual que é a importância de fazer graduação? E aí, tô falando para quem não faz, né? A importância é de você ter capacidade de fazer críticas e análise, né? E aí falou assim, tipo, até mesmo os ricos, os bilionários, né? Que não precisam trabalhar, tipo, os últimos bilionários do Brasil, né? Todos eles já nasceram bilionários, né? Os bilionários dos últimos 10 anos, todos eles já nasceram bilionários, né? Nenhum bilionário se fez que não era de família de bilionários, né? Eles fazem mestrado. Quer dizer, eles fazem graduação, mesmo que eles não precisem. Eles fazem. Por quê? Porque dá capacidade analítica para analisar as coisas. E não é só. Cara, assim, quem não tem isso, né? Quem não tem uma graduação ali, às vezes tem uma dificuldade de analisar o que é essa capacidade analítica. E muitas vezes vem com rancor. Talvez um recalque aí, sei lá, não sei, né? Uma vez uma pessoa foi super grosseira comigo. E assim, eu nem tinha falado nada com ela. Eu tinha postado num tweet, né? Inclusive, quando eu terminei minha disciplina,
com a primeira disciplina que eu fiz na UTFPR, que foi até com a minha orientadora, né? Eu postei que assim, eu postei alguma coisa assim, né? Tipo, que pessoas que têm graduação e têm mestrado, elas conseguem trazer uma discussão ao melhor nível. Aí a pessoa, a pessoa simplesmente começou a me xingar, né? E era alguém de renome aí na bolha dev, né? Eu simplesmente mute e acabou, tipo, poxa, até sigo a pessoa, seguia, né? Ela não tá no Blue Sky, ela até ficou no Twitter, né? Já diz muito, né? Assim, quando a pessoa parte pra ignorância, né? Eu dou o mute e beleza, cara. Segue a tua vida. Segue a tua vida, eu não preciso de você. É isso aí, pessoal. Então, assim, ó, pra finalizar aqui, cara, nunca menospreze educação. Nunca menospreze educação. E desconfie de quem menospreza educação. Porque educação, e aí é individualista mesmo, né? Esse discurso, é o que vai te fazer ter alguma diferença dos outros. Porque assim, se você não nasceu bilionário, se você não nasceu multimilionário, cara, você só tem educação pra te dar um diferencial ali com os outros. Então, cara, tem assim, tipo, a gente tem que lutar por mais educação, por mais oportunidades, lutar pela uma universidade pública gratuita e para todos, assim, tipo, esse é um debate que, assim, cara, todo mundo devia se engajar. Pô, tem que ter universidade pública. Porque, cara, por exemplo, só se faz pesquisa em universidade pública. Não, mas tem na PUC ele. Porra, mas assim, você pega as grandes faculdades privadas aqui, elas não fazem pesquisa. Não, mas tem um mestrado ali, esse mestrado que eu falei, que o cara paga ali, faz umas 10 disciplinas. Eu fiz MBA, cara, eu fiz MBA. E foi o momento que eu olhei assim, eu até, assim, escolhi uma universidade boa, escolhi uma universidade que tenha renome, fiz uma escolha, aí eu olhei assim, eu falei, porra, mas não é, cara, mas é isso. Tipo, eu falei assim, caramba. Isso que era bom, né? Tipo, isso que era bom. Eu falei assim, não era um FGV da vida, né? Mas assim, eu olhei assim e falei, caramba, eu acho que eu preciso de uma outra coisa. Foi uma hora que até com dois professores vieram comigo e falaram assim, ó, vamos publicar aqui. Eu publiquei um artigo lá do design partner que eu ajudei a publicar, né? E aí eu falei assim, puta, eu quero. Aí esse cara incentivaram, cara, pega uma disciplina, cara. Vai fazer disciplina. Mas se eu reprovar, foda-se, se você reprovar, faz outro. Tipo, às vezes você reprova a disciplina mesmo, normal, pô, normal, segue vida, né? Você faz outra. Aí eu peguei, fiz a disciplina e cá estou aqui, né? Com esse massinho aqui de 69 páginas, 67 páginas, aprovado para 60. Deixa eu pegar o termo exato, o número exato, ó. Sem as referências são 68 páginas. Com referências deve ser 72 páginas, né? E olha o tanto de artigo que eu estou referenciando, né? Começa aqui, são uma, duas, três, quatro, cinco páginas. Cada um tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 5 vezes 9. Ao menos 45 artigos lidos e referenciados. Só para escrever isso aqui. Tem vários que eu li e não referenciei, né? Então, foram pelo menos 45 artigos lidos para fazer esse negocinho. Então é isso aí, pessoal. 23 minutos de cafezinho, né? Mais do que esperar. Espero ter te ajudado alguma coisa, ter te incentivado a estudar mais, se qualificar mais. É isso a minha intenção. Valeu, pessoal. Obrigadão. E obrigado a todos que torceram por mim. Assim, eu tava ansioso, por isso que eu não gravei o cafezinho na sexta. Então, é muito importante mesmo ter pessoas aí que torcem pra gente. Valeu, pessoal. Obrigadão.